Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, fera, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade na construção do conceito de função afim. Lembre-se que você já tem duas aulas disponíveis para vocês, tá? Na nossa playlist sobre função afim, que nós trabalhamos algumas situações na construção da ideia de função afim. Dentro dessa construção, nós temos a ideia de taxa de variação e a ideia de valor fixo. Você terá mais uma aula continuando com mais uma situação na construção de função afim, certo? Então, acompanhe comigo aí na tela. Função afim. Como nós já falamos, função afim é um tipo de função, pois estudar funções é nada mais do que estudar ferramentas que te ajudará a resolver problemas. Neste caso, a função afim resolverá problemas de uma determinada natureza, que nós já trabalhamos problemas nas aulas anteriores e que você percebe a natureza dos problemas à medida que você vai observando as situações. Vamos lá. Observando mais um problema, nós temos aqui um problema do táxi, que é um problema clássico. Matemática é uma linguagem que descreve fenômenos e inova as tecnologias. Em Maceió, a tarifa T de táxi é calculada da seguinte maneira. Você tem a bandeirada, que é uma taxa fixa, que é paga, certo? Mas você paga por quilômetros rodados. E o problema está dizendo aqui que a cada 2 quilômetros rodados, paga-se 4,40. 4,40. Aí o que é que ele quer? Com base nas informações, qual a expressão que modela o fenômeno? Função afim, como também outras funções que nós vamos estudar, são ferramentas matemáticas que nos ajudam a modelar situações do nosso dia a dia, problemas dos mais diversos, problemas de natureza da área da economia, de física, de química, de qualquer natureza, desde que possa ser modelado. Vamos lá. Continuando, eu tenho aqui a bandeirada, mais uma vez, que já foi dita no problema, de R$4. E também o que já foi dito é que a cada 2 quilômetros rodados é pago R$4,40. Observe a tabela e observe o gráfico. Eles expressam as mesmas informações de forma diferente. Na tabela, eu quero que você agora veja que eu tenho aqui a variável x, que representa a quilometragem rodada, e eu tenho a variável y, que representa o valor a ser pago, certo? Observe que y depende de x, o valor que será pago depende de x, pois se o cliente pega um táxi e ele se desloca para uma distância grande, significa que ele vai pagar um valor maior, certo? Ou seja, o que é que eu quero dizer com y? É que se y depende de x, nós podemos dizer que y é uma função de x. Y é função de x. E que função é essa? Nós vamos descobrir que função é essa. Agora o que eu quero que você preste muita atenção aqui é nas correspondências. Observe que se o cliente caminha, se ele se desloca 0 km, ele vai pagar R$4, que é justamente essa taxa fixa. Isso também está no gráfico. Observe que x aqui representa a quilometragem e y representa o valor a ser pago. Se o cliente se desloca 0 km, ele vai pagar R$4. Aqui está o valor inicial, certo? Então, continuando, se o cliente agora se desloca 2 km, ele vai pagar R$8,40. E isso também está no gráfico. Ó. 2 se corresponde aqui com R$8,40. Da mesma forma, o que eu tenho é que se o cliente se desloca 4 km, ele vai pagar, observe no gráfico e observe na tabela, ele vai pagar R$12,80. Então aqui está, ó, no gráfico,
você vai interagir entre gráfico e tabela. O seu olho vai oscilar entre gráfico e tabela para você ver que você pode visualizar o mesmo problema das duas formas. E pode ser que em alguma situação seja mais conveniente optar pela tabela ou pelo gráfico. Certo, fera? Então vamos lá, continuando. Já observamos as correspondências e observamos que elas se apresentam tanto na tabela quanto no gráfico. Então nós temos uma relação de correspondência que é uma função, certo? Nesse caso, eu quero que também você observe as taxas de variações. Lembrando para você que nós temos aqui em x o que nós chamamos de delta x e em y o que nós chamamos de delta y. Temos aqui algumas variações correspondentes. Primeiro eu quero que você observe que esse delta x se corresponde com esse delta y. Isso porque houve uma saída do 0 para o 2 em x, houve uma variação, houve uma mudança em x que foi de 0 km para 2 km, que fez com que o y também variasse de R$ 4,00 para R$ 8,40. Então existe uma correspondência nessas variações. Agora observe o seguinte, que aqui eu tenho uma variação, um acréscimo de 2 km. Por outro lado, aqui eu tenho um acréscimo de 4,40. Vamos apagar aqui, nós já sabemos que é delta x. Isso eu vou mudar de lado. Vamos colocar aqui delta x, variação em relação a x, e aqui delta y, variação em relação a y. Em relação à variável x, houve uma variação inicial de 2 km, houve um acréscimo em relação a x de 2 unidades. Aí você observa que em relação ao eixo y, há um acréscimo de 4,40, de 4,40. Agora olhe que de 2 para 4, de novo há um acréscimo de 2 km, de 2 unidades em relação à variável x. Aqui saiu de 8,40 para 12,80, também um acréscimo de 4,40. Isso está dito no problema. Para cada 2 km rodados, há um aumento de 4,40. A pessoa paga 4,40, certo? Isso também pode ser visto de maneira clara no gráfico. Vamos destacar aqui em amarelo. Observe que eu saio do 0 para o 2, eu saio do 0 para o 2, eu aumento 2 em relação à variável x. Agora observe que eu saio dos 4 para o 8,40. Há aqui um acréscimo de 4,40. Vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Há um acréscimo aqui de 4,40. Certo? Continuando, saindo agora na variável x de 2 para 4, continuo tendo uma variação, um aumento de 2. O que isso quer dizer é que também terá um aumento em relação à variável y de 4,40, certo? Então, observe que eu saio 4 mais 4,40 dá 8,40. 8,40 mais 4,40 dá 12,80. Então, tanto o gráfico quanto a tabela mostra para nós essas variações que ocorrem em relação a x, que corresponde-se com variações em relação ao eixo y, em relação à variável y, certo? Agora veja bem, vou apagar aqui, porque eu deixei aqui na tabela uns espaços em branco. E o que é que eu quero com esses espaços em branco? Eu vou colocar aqui do lado delta x e aqui delta y. O que nós já sabemos é o seguinte, que ao acrescer, ao variar 2 unidades em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, há um aumento de 4,40. Acho que você já percebeu isso tanto na tabela quanto no gráfico, certo? A pergunta, vou apagar aqui também no gráfico, porque nós vamos explorar um pouco mais a questão. A grande questão é o seguinte, que eu deixei aqui alguns espaços em branco. Por exemplo, na tabela, ele dá um salto do 0 para o 2. Mas se o cliente
se desloca apenas 1 km. Se ele sai do 0 para o 1, significa que o aumento será de quantas unidades? Qual é o valor que ele vai pagar, né? Quanto será aumentado? Se ele paga R$4 pela tarifa fixa, andando 1 km, vai acrescer quanto? Vai aumentar quanto no seu valor final a ser pago? Agora olhe que nós podemos perceber o seguinte, que a cada 2 km rodados, isso já foi dito aqui no texto, a cada 2 km rodados é pago R$4,40. E isso está aqui também, ó. A cada 2 km rodados é pago R$4,40. A pergunta é, a cada 1 km rodado, quanto será pago? De quanto será esse ΔY? De quanto será esse valor? Observe que é a metade, pois 1 km é a metade de 2 km. Sendo assim, o que ele vai pagar é a metade de R$4,40, que corresponde, que é nada mais do que R$2,20. Ou seja, para cada 2 km rodados, ele paga R$4,40. Para cada 1 km rodado, ele paga R$2,20. Quer dizer, então, que haverá aqui um acréscimo, vamos lá para a nossa canetinha vermelha, haverá aqui um acréscimo, olha só, se acresceu aqui 1 km, se saiu do 0 e andou 1 km e aumentou, e houve um aumento de deslocamento de 1 km, então aqui em Y haverá um aumento de quanto? De R$2,20, olha lá, R$2,20. Então o valor que ficará aqui, esse valor, ele será nada mais do que 4 mais R$2,20, que é R$6,20. Então vamos melhorar aqui, deu bug, vamos lá, 6,20, 4 mais R$2,20, R$6,20. E observe que isso é comprovado e percebido aqui, ó, porque se eu saio do 1 para o 2, eu vou aumentar 1 km. Isso significa que eu vou sair do 6,20 e vou aumentar 1 km. Ou seja, ao aumentar 1 km, eu vou ter que aumentar 2,20. E observe que 6,20 mais 2,20 dá 8,40. Eu vou apagar isso daqui, porque eu vou colocar diretamente no slide. Foi para você entender, agora isso vai aparecer diretamente no slide. Observe que o que nós queremos é descobrir para 1 km e para 4 km. E isso vai acontecer aqui, ó. A cada 1 km que eu aumento, o que será aumentado no valor é de 2,20. Observe que essa uma unidade se correspondendo com esse valor aqui, esse valor é o que nós chamamos de taxa de variação. A taxa de variação é uma taxa que representa um acréscimo ou uma diminuição na variável y à medida que na variável x houve um acréscimo de uma unidade. Então, eu não poderia dizer para você logo de cara que a taxa de variação era 4,40. Por quê? Porque isso não representava 1 km rodado. Isso não representava 1 na variável independente. Observe que x é uma variável independente. A quilometragem que a pessoa vai percorrer, ela não tem controle. É uma variável independente. A pessoa vai se deslocar de um determinado lugar para outro determinado lugar. Então, digamos que ela não sabe quantos quilômetros vai dela, pode até ter uma noção, mas a precisão, né, exata do valor ela não sabe. Então, essa variável, que é uma variável que você não tem domínio, é uma variável que está dentro, que ela domina, que ela está dentro de um domínio, é uma variável independente, certo? Agora, observe que y, ela é resultado, ela é a imagem. Quando a gente chama de resultado, nós chamamos também de imagem, porque o que é a imagem? A imagem é o resultado de alguma coisa, certo? Então, o seu filho, por exemplo, ele é resultado, ele é imagem da sua educação, da educação que os pais dão,
certo? O filho, ele é resultado, ele é imagem da educação, ele é resultado da educação que os pais dão, certo? Então é só para você ter uma noção. Eu peguei esse exemplo do filho, mas tem várias situações que você pode entender. Mas ao final da história, o que eu quero que você entenda é que Y é resultado, depende de quem? Depende de X. Y é o valor e depende de X. Ou seja, a cada 1 km agora, eu sei que para cada uma unidade acrescida na variável X, na variável Y eu acresço 2,20. E isso daqui é o que nós chamamos de taxa de variação. Só pode ser chamada de taxa de variação esse valor quando você descobre a cada deslocamento em X de uma unidade, certo? Então, essa é a ideia no problema. E aí, nós podemos dizer que dá para calcular o Y modelando o problema da. Lembre-se que a função afim, ela é modelada da seguinte forma: y igual a ax mais b. B é o valor fixo e você já sabe quanto é 4. Então já pode substituir aqui no lugar de b 4. E a é a taxa de variação, que nós também já descobrimos aqui, ó, que é 2,20, pois a taxa de variação ela representa nada mais do que uma taxa paga para cada uma unidade em X deslocada, aumentada, tá? Observe agora o seguinte, que se eu saio do 2 para o 3, eu aumento uma unidade. Então, dessa forma, eu posso encontrar a taxa de variação, pois o 2 ele está ligado ao 8,40 e o 3 está ligado ao 10,60. E de 8,40 para 10,60 há um aumento de quanto? Há um aumento de 2,20. Sendo assim, 2,20 o nosso a nossa taxa de variação. Agora observe também o seguinte, que o que nós fizemos aqui, o que nós poderíamos fazer é dividir para achar a taxa de variação, que é observe, A é a taxa de variação. E nós encontramos, é 2,20. E ela está aqui, ó. Aqui, vem aqui comigo nesse lado aqui. Certo? Então, aqui. Observe que se eu divido 4,40 por 2, porque o 4,40 representa a variação em relação a Y. E o 2 representa a variação em relação a X. Se eu divido 4,40 por 2, eu encontro 2,20, que é justamente quem? A taxa de variação. Então você, de maneira aqui intuitiva, de maneira bastante flexível, sem rigor, poderíamos então concluir, e vamos mais à frente concluir isso e calcular de maneira rigorosa, que para achar o A, basta dividir o ΔY por ΔX. Então, essa é a maneira que nós encontramos o A. Basta encontrarmos o ΔY, uma variação em Y, e uma variação em X que esteja dentro do mesmo intervalo, tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso. Porque aqui, olha, eu escolho 2 pontos. Vamos pegar aqui, deixa eu melhorar isso aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu pego esse ponto e esse ponto. Então, nesse ponto, eu saio do 2 para o 3, em relação à variável X, e saio do 8,40 para o 6,60 em relação à variável Y. Observe que eu estou pegando valores que estão dentro do intervalo, respeitando de 2 para 3, pegando os pontos aqui correspondentes, eu tenho de 8,40 para 10,60. Então, eu não posso pegar aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não posso pegar a variação 2 para 3 e pegar aqui a variação de 6,20 para 10,60. Dessa forma, eu estou quebrando padrões. E a matemática, ela na verdade, ela busca padrões para manter uma regularidade no raciocínio. Certo, fera? Então, dessa forma, nós percebemos em mais um problema a construção do conceito de função afim, ok? E também a construção do conceito e da ideia de taxa de variação e de valor inicial. Assim, nós temos y igual a 4 mais 2,20 vezes x. Isso está numa ordem
que não é a ordem que nós costumamos trabalhar, né? Então, a ordem que nós colocamos de maneira natural é que o 2,20 vezes x venha na frente, porque você lembra que nós temos a função que é modelada, a função afim, ela é modelada pela expressão ax mais b. B é o valor fixo, que no nosso gráfico e na nossa expressão já está aqui, o valor inicial é 4, aqui está, que é o B. E o A é 2,20, aqui está 2,20. X, quem é X? É a variável quilômetros rodados. E Y, quem é Y? É a variável valor pago ao final da corrida de táxi, né? Então, fera, espero que tenha ficado claro para você. Mais um slide, mais uma situação, para fixar mais ainda essa ideia de função afim, pois a próxima aula vamos pegar mais uma situação, fixar essa ideia. É bom você ter várias situações, porque você vai ter várias referências para, nas aplicações, você ter uma facilidade maior. Lembre-se que nós conceituamos, manipulamos e aplicamos. E as aplicações depende muito de como é construído, os conceitos. E aqui nós estamos construindo em 4 situações diferentes o mesmo conceito, trabalhando a ideia de taxa de variação e valor inicial, certo? Se você gostou dessa aula, mete o dedo naquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, fique à vontade. Espero você na próxima aula dessa playlist Função Afim, construindo nesse momento o conceito de função afim. Valeu e até a próxima. Fique com Deus.